pastor Antônio Freire. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra de Deus e pensar em um conselho do Senhor Jesus. Jesus tinha o seu nome no Antigo Testamento. Na verdade, a sua pessoa, a sua manifestação, a promessa da sua vinda, com alguns títulos. Um dos títulos era Conselheiro. O profeta Isaías diz que o nome dele, ele se identificaria assim: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, tudo dizendo respeito à divindade de Jesus. E, na verdade, Jesus Cristo foi muito conselheiro. Ele aconselhou jovens, ele aconselhou adultos, ele aconselhou idosos, ele aconselhou pessoas que foram beneficiadas com seu ministério. E ele aconselhou muito. Aconselhou sábios, né? Nicodemos, ele aconselhou. Ele aconselhou muitas pessoas. E ele aconselhou um grupo que estava com ele e deixou aquele conselho disponível. Aquele conselho está disponível para nós. E nós vamos meditar neste conselho. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33. Um conselho que talvez você ainda não tenha pensado. Talvez. Nós temos uma grande dificuldade, não é de... Os mestres falam sobre crianças com problema, que não tem poder de concentração, não tem isso, não tem aquilo. O nosso caso não é questão de concentração. Muitas vezes é só descuido mesmo. Então, Lucas 14, 25 diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se, com 10.000, pode sair ao encontro, ou se vem do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus queridos irmãos, que mensagem difícil para a gente absorver. Mas Jesus não é injusto, Jesus não ensinava errado, Jesus não levava ninguém a um posicionamento que não pudesse segui-lo. Então vamos meditar nesta palavra. Nós não temos muita habilidade de tradução, eu mesmo não tenho. Claro que existem só 1 bilhão
de pessoas envolvidas aí com traduções e em todos os aspectos, e tem conhecimento de termos técnicos, de expressões idiomáticas, de um monte de coisa, um monte de recursos que ajudam. Não é o meu caso. Eu tenho que pegar a coisa mastigadinha, tenho que pegar o negócio já feitinho. Mas, como a gente analisa e ensina há muitos anos, a gente tem pelo menos habilidade com isso que já chegou em nossas mãos traduzido. O Senhor Jesus dificilmente andava só. Para Jesus ficar só, para ele ficar só, ter realmente um momento ou um espaço só para ele despedia a multidão, mandava os discípulos para o outro lado do mar, como aconteceu no lago de Genezaré, e ele ia orar. Bom, aqui ele estava rodeado de uma multidão, diz que era uma grande multidão, Lucas 14, 25. Era uma grande multidão e ele aproveitou que esta multidão vinha seguindo, ele voltando-se, deu uma parada ali para ensinar. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, eu não tenho muita habilidade e não conheço o original para saber essa questão do aborrecer. Mas é claro que o nosso Senhor nunca, jamais colocaria filhos contra seus pais. Jamais. Pelo contrário, a palavra de Deus coloca o filho, a filha, na condição de responsável pelos pais e devedores de honradez. Então, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Longevidade e bem-estar. Então, para começar, eu vejo como uma deficiência dos tradutores, que é absolutamente mais competentes do que eu, mas nem todo mundo sabe tudo, é claro. Então, se alguém vier a mim e não se colocar numa posição que privilegie o reino de Deus, que coloque o reino de Deus em primeiro lugar, que coloque o Senhor em primeiro lugar, aí sim, em primeiro lugar Deus e não seu pai, porque Deus é eterno e é infalível e o pai é mortal e é falível. Primeiro lugar, Deus e não sua mãe, a minha mãe. Por quê? Porque as nossas mães são mortais e falíveis, e o nosso Deus, a mesma razão, é imortal e infalível. Então, seguindo esta lógica escriturística, primeiro é Deus, com a sua bondade, com a sua bênção, com a sua grandeza, que nos protege e nos dá tanto a vida longa aqui, se for o caso, quanto a vida eterna no seu reino. Então, em primeiro lugar, Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, em primeiro lugar, o seu reino. E depois é que vem nossos pais e mães, nossas esposas e esposos, nossos filhos e filhas, nossos irmãos e irmãs, e até a nossa própria vida. Porque ensinamento de Jesus não há outra lição. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a nossa própria vida em segundo plano. Em primeiro plano é o Senhor, que é eterno, poderoso e pode fazer tudo por nós. Então, o Senhor Jesus conclui o versículo 26 dizendo: aquele que não colocar primeiro Deus antes do pai, da mãe, da mulher, do filho, da filha, do irmão, da irmã, aquele que não coloca Deus antes destes parentes, destas pessoas, da sua relação familiar, não pode ser meu discípulo. É o que o Senhor ensina. Quem colocar pai, mãe, filho, mulher, marido, filha, parentes antes de Deus não está preparado para ser discípulo. O discípulo se prepara servindo a Deus, honrando a Deus e, na condição de discípulo, honra todos os seus. No versículo
27, ele diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz não é sofrimento, não. Algumas pessoas são marcadas e têm enfermidades crônicas, têm problemas graves e se tornam uma cruz. Mas a cruz mencionada por Jesus é a cruz do compromisso e envolve todos os seus servos. Não é só quem tem doenças crônicas, quem tem problemas graves, quem tem lesões, quem tem deficiências físicas. O tomar a cruz, o seguir o Senhor, este aqui na palavra, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não se refere a provações, a sofrimentos, a aleijos, a deficiências físicas ou mentais. Não se refere a esse tipo de coisa. Se refere a um compromisso tão bem feito, um compromisso tão bem selado com o Senhor, que deixa pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, num segundo plano. Apesar da importância grandiosa dos meus pais, dos meus filhos, do meu cônjuge, em primeiro lugar é o que me deu a vida. Em primeiro lugar é o que me dá a salvação. Em primeiro lugar é o que me dá a própria graça para segui-lo. E a responsabilidade, tudo mais para ajudar os meus, para assistir bem meus pais, se forem necessitados, meus filhos, enquanto no meu poder, e assim por diante. Então, meus amados, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito, perfeitíssimo. Ele dá um exemplo que qualquer criança poderia entender. Para solidificar este ensinamento, ele diz: pois qual de vós que, querendo edificar uma torre, primeiro não se assenta, faz a conta dos gastos para não deixar esta construção pelo caminho? Para evitar que alguém passe e diz: olha, isso é coisa de quem não pensa. Começou a edificar e não teve dinheiro, não teve condições de concluir. Então, a vida espiritual é como uma construção. E, da mesma forma que nós não podemos deixar uma construção, porque não tem sentido, uma construção que fica pelo meio do caminho, ela vai terminar se deteriorando e até perdendo a condição de ser continuada. Então, meus queridos, é o ensinamento do Senhor. A nossa vida espiritual é como uma construção, é a edificação de um palácio, a edificação de uma torre, a edificação de um prédio, a edificação de uma casa. E nós precisamos ter compromisso. Este é o ensino de Jesus aqui. Claro que o tempo não permite ir mais longe neste texto que é tão sublime. Não sei se você já tinha pensado nisto. Não é desprezo aos pais. Acredito que este texto aqui no versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, a palavra não seria esta, a palavra ideal. Eu tenho absoluta certeza que não é aborrecer, é não priorizar, é não colocar o pai diante de Deus. Ou seja, o meu pai é mortal, mas eu coloco primeiro é meu pai, Deus não. Então isso seria um erro. Primeiro Deus, que é o meu Senhor, o Senhor da minha vida e o Senhor da vida do meu pai. Primeiro Deus, que é o Senhor da minha vida e o Senhor da vida de minha mãe. Primeiro Deus, que é o Senhor da minha vida e o Senhor da vida do meu cônjuge. É o mesmo Senhor, o meu Senhor, o Senhor dos meus filhos. Portanto, meus amados irmãos, uma rica lição de nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre, infalível, glorioso, maravilhoso, para nos ensinar. Se não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é discípulo deficiente. Não pode ser um discípulo qualificado. Vamos orar. E a nossa intercessão hoje é por um casal especial,
É especial no sentido pleno da palavra. Hoje, especial é quem não tem juízo. A hipocrisia alcançou a linguagem da humanidade. Mas especial para mim é pessoas importantes no meu conceito e no meu trabalho e tudo mais. E a nossa oração é pela Luciana e pelo Luigi e pela família deles, os familiares. Os pais da Luciana moram aqui, são brasileiros, vivem aqui. O irmão Francisco e a irmã Lúcia. E os pais do Luigi, eu não os conheço. E eu sei que a mãezinha dele é a Carmela e a irmã dele é a Martina. Vamos orar por eles, interceder, porque o Senhor nos ensina a fazer isto. Bendito Deus, Pai amado, Senhor da glória, nós estamos em Tua santa presença. Obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade e graça. Obrigado pela iluminação da nossa mente para entender o Teu propósito, Salvador. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos e amigos. Obrigado, meu Senhor, pela Tua vida que nos faz viver e ter aspirações pelas coisas do céu. Amado Pai, agora te apresentamos especialmente, Senhor, o Luigi e a Luciana, toma eles em tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, os pais dele, abençoa a Carmela, abençoa a Martina, abençoa, meu Senhor, a família da Luciana aqui, irmão Francisco, a irmã Lúcia e os seus familiares. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.